Nós estamos aí, então, no terceiro dia do Seminário Virtual 3, né? E aí é sempre importante a gente destacar o objetivo de hoje, né? Em breve a gente começa. Quando o pessoal aí, quando eles colocam esse slide para mim, é que Alfredo também. Boa noite, Alfredo. Então, queridos, nós chegamos neste terceiro dia de muita produção, não é? Até se a equipe puder aí no WhatsApp me mandar a quantidade de pessoas que interagiram conosco nos primeiros 2 dias, eu ficaria feliz em dizer que essas 2 primeiras reuniões deram certamente mais que 80, 90 pessoas interagindo conosco. No primeiro dia, no dia 9, nós, terça-feira, trabalhamos a construção dos trechos de inundação e alagamento. A gente já tinha recebido informação da Prefeitura, do CPRM, da Defesa Civil, a gente já tinha recebido nas visitas que nós fizemos. Então, na segunda-feira a gente ouviu, ficamos aí até quase estouramos o horário, porque os nossos amigos que participaram da segunda-feira foram muito eficientes, aí o Erivelto, o Edson, o Hilton, fiquei muito feliz de acompanhá-los. Deixa eu pegar minha colinha aqui da segunda-feira. Fiquei muito feliz de acompanhar a manifestação de vocês na segunda. Estevão Batista, eu já entreguei a folha para a equipe e perdi o nome dos demais. Mas aí ficamos pintando as situações registradas na memória de vocês, na sede e nos distritos dos pontos de alagamento e de inundação, e a impressão de vocês com relação a esses alagamentos e essas inundações. Ontem, e aí pela divulgação que vocês mesmos fizeram, dia 9/8, dia 10/8, a gente trabalhou a percepção com relação à ocupação urbana e à expansão urbana, né? Inclusive, fiquei muito feliz, né? Mas mudou o paradigma um pouco da percepção com relação à ocupação também nas APPs, na parte de cumieira ou na parte da ocupação em áreas muito inclinadas, nos morros, né? Que essa ocupação não só aquela que está ocupando uma área de inundação, como também aquele que está ocupando uma área muito inclinada, né, na cumieira de morros, que acaba com aquela impermeabilização aumentando a velocidade com que a água acaba chegando no corpo hídrico, provocando muitas vezes a inundação pelo corpo hídrico não conseguir, por estar assoreado, por estar nas condições que vocês já conhecem, por ter uma grande parte da população vivendo ali em cima desse corpo hídrico districcionando, mas a velocidade da água acaba levando ela para dentro da casa do morador, do cidadão de Cachoeira de Itapemirim, e isso mudou um pouco até a forma como a gente viu o questionário de hoje. E hoje, Hilton, ficamos discutindo muito com o Hilton sobre isso, com o Caio, né? O Erivelton, Pablo, Tatiana, Guilherme, Evandro, Edson, Arnaldo, Alfredo, Bento, Maria do Carmo, João Souza e Alberto Estevam, que está aqui conosco hoje. Chegamos a isso, né? Ontem e hoje estamos aí preparados para ouvir as aspirações e os anseios de vocês com relação às soluções aos problemas de inundação e ocupação no território de Cachoeira. É claro que nós aqui, nós não estamos aqui tendo vocês como especialistas para nos indicarem as devidas soluções dentro da engenharia, mas é muito interessante ouvir, abrir ou fazer essa escuta popular para tentar entender o que a população recebe bem, o que a população conhece e entende com relação às soluções, tanto estruturantes como não estruturantes, para o problema dos alagamentos, inundações e ocupação irregular no território de Cachoeira. É muito importante ouvir vocês e trazer para a equipe da engenharia essa medição, medir essa empatia que vocês têm para algumas soluções, porque isso ajuda a equipe a descrever soluções que já façam parte do conhecimento de vocês e, de maneira geral, vão ganhar mais adesão na hora que a prefeitura for sugerir em seu plano de drenagem de águas pluviais urbanas. Pode passar, por favor? Então, hoje é aspiração. A gente tem aqui uma colinha, claro, eu sempre venho com a minha colinha, e hoje a gente vai ouvi-los, né? É interessante vocês perceberem que vocês têm várias formas de interagir conosco. Uma delas
dizendo aí no chat, desde os que chegaram agora, marcando aí no chat, só escrevendo "quero falar", que a nossa equipe vai me mandar essa relação e eu estou sempre aqui atualizando e colocando essa ordem de inscrição no momento da escuta comunitária para vocês falarem. Uma outra forma é por meio de um formulário que a gente vai sempre passar para vocês e ao longo desse último seminário vocês podem também preencher esse formulário de maneira virtual e podem também disseminar esse formulário para quantas pessoas vocês quiserem. E uma forma também é vocês nos encontrarem na audiência pública, que a gente está presencial, que a gente está participando, está planejando com a Luana, com a Sara, com o Estevão, com o Alberto Estevão, para ser aí na sede de Cachoeiro. Na metade do mês de setembro, a gente vai juntar toda essa parte técnica e essa parte da escuta popular, vai produzir um diagnóstico preliminar, vai publicar esse diagnóstico na página que a prefeitura está usando para comunicar com vocês os produtos que foram elaborados, e aí vocês vão poder encontrar com a gente e ainda complementar o que nós estamos construindo. Então, são várias formas de comunicação conosco. Então, hoje a programação ela faremos a abertura e a recepção dos participantes, como eu acabei de fazer. Logo após a minha fala nesse slide, eu vou abrir as boas-vindas dos anfitriões. Aí, logo depois, eu passo, só para vocês entenderem o status da elaboração do plano, abro a escuta comunitária e, finalmente, a gente faz o encerramento próximo às 9h da noite, né? Então, mais uma vez, para lembrar, desde agora, se você quiser se inscrever para falar sobre as suas aspirações, você não precisa ser engenheiro, não precisa ser especialista, mas o que você espera para as ofertas de ações para a drenagem urbana no município de Cachoeiro, você escreve "quero falar". Escreveu "quero falar", a equipe já vai relacionar você e vai te enviar o seu nome para que eu te abra a palavra. Então, vamos passar agora para a apresentação dos anfitriões. Alberto Estevão, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Assim, para a gente é uma honra, né, estarmos aqui hoje, chegando aí nesse terceiro dia, né, e com esse tema tão importante. Então, assim, importante, não, é importantíssimo, pessoal, a participação de todos, né, de todos da população do município de Cachoeiro de Itapemirim na construção, né, desse plano de drenagem. Então, assim, gostaria de estar agradecendo desde já a presença de todos, né, e vamos que vamos aí para esse terceiro dia. Muito bom, pessoal. Um abraço. Obrigado, Alberto. A nossa equipe me passou aqui a cola. Nós já tivemos, só nos 2 primeiros dias, Alberto, 110 pessoas que interagiram nos 2 primeiros dias, seja pelo chat, seja abrindo e franqueando a palavra com a gente. E isso me deixa muito feliz, porque um evento presencial a gente teria muita dificuldade de juntar 110 pessoas aqui num espaço de tempo tão curto como fizemos. Agradeço a nossa equipe também, da Prefeitura, do Grupo de Sustentação, o Grupo Técnico de Trabalho, aí que é presidido pela Sara, aí, que faz parte da equipe, né, Alberto, Estevão. Então, assim, para nós é um orgulho estarmos aí com mais de 110 pessoas. Vamos ver se hoje a gente consegue juntar mais uns 50 aí e a gente consegue encerrar esse ciclo com essa quantidade enorme de pessoas. Então, para seguir, né? Obrigado, Alberto. Vamos falar do status do plano. Que algum de vocês, os que chegaram aqui hoje, não ouviram eu repetir isso desde o primeiro dia, o plano de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Cachoeiro de Itapemirim, ele integra um conjunto de 4 eixos, né? A Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, definiu que saneamento básico é composto por 4 eixos, seja ele sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, manejo, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Esses 4 eixos, juntos num documento, expressam
o planejamento do município requerido por lei, pela Política Nacional de Saneamento Básico de 2007 e pelo novo Marco Legal de Saneamento agora de 2020. E juntos, o município precisa de entregar o seu planejamento para esses 4 eixos, inclusive para ser elegível, para receber recursos e poder, inclusive, abrir concessões, ceder para a execução de alguns serviços nesses eixos, se eleger para captar recursos federais. Então, Cachoeiro hoje caminha aí para a fase da finalização do seu diagnóstico técnico participativo. Nós já entregamos aí, lá em cima você pode ver na marcaçãozinha aí roxa, nós já ficamos aí no 1º de fevereiro e março trabalhando num plano de trabalho, um plano de mobilização, que envolve, inclusive, essa atividade do seminário. Depois, nós estamos aí já há alguns meses buscando informações na prefeitura. Fisicamente, fomos à prefeitura, fizemos várias reuniões com todas as secretarias, pegamos documentos em todas as secretarias e a nossa equipe técnica trouxe esses documentos para a Vitória, e a gente está trabalhando na entrega do diagnóstico técnico participativo. Para ele compor o eixo participativo, a gente já começou, desde algum tempo, com as peças de propaganda e convocação para esse seminário. Esses seminários fecham o ciclo virtual e aí a gente estará reunindo as informações desses seminários, junto com as informações técnicas, apresentaremos para vocês numa audiência pública presencial ainda no meio de setembro, uma audiência pública em que também ouviremos vocês um pouco mais com relação à complementação do diagnóstico. Depois disso, teremos o prognóstico, e aí iremos entrar ainda neste ano, ainda no caderno mais importante para o plano, que é o caderno de ações, descrição das ações, proponente, data, investimento, em qual bairro, dentro de programas, dentro de ações dentro de projetos, dentro de programas. Isso nós vamos ficar discutindo com vocês ainda este final de ano, porque isso é o coração do plano de drenagem, e se integrará aos eixos água, esgoto e manejo, limpeza urbana e manejo de resíduos, e a gente, no comecinho do ano que vem, entregará a versão sintetizada final, o relatório final dos eixos todos juntos, né? Pode passar, por favor. Então, nós estamos justamente na parte mais de busca de informação no município, e depois os outros itens transcorrem com mais facilidade, porque é quando a equipe de engenharia tem como pegar essas informações e propor projetos para cada uma das demandas que vocês estão elaborando para a gente. Então, o diagnóstico ele é muito amplo. Ele busca identificar, qualificar, quantificar a realidade do município, do sistema de drenagem, da ocupação, do impacto que tem da drenagem no sistema de saúde, dos outros serviços que a prefeitura tem, no sistema de gestão do serviço de manejo de águas pluviais urbanas, igual tem o serviço de limpeza urbana, igual tem o serviço de abastecimento de águas do esgotamento sanitário, também identificar como é que ocorre o oferecimento do serviço para o cidadão e para a cidade de maneira geral. Então, é uma visão bem ampla, e a relação que tem da ocupação do município, dos outros serviços com o sistema de macrodrenagem, ele é muito importante que seja avaliado profundamente. Então, isso nós já estamos chegando ao final, agora até o dia 16, 17 deste mês, a gente já tem uma versão preliminar, que avaliaremos juntos com vocês aí no meio de setembro. Pode passar? Aí temos uma série de imagens das nossas reuniões, da gente indo a Cachoeiro, discutindo o plano de trabalho, discutindo o plano de mobilização, coletando informações. Então, é claro que a gente já está há algum tempo, e ainda para finalizar o diagnóstico, a gente provavelmente irá para complementar algumas informações que coletamos com vocês nesses 3 dias, né? Pode passar? A nossa equipe ela é uma equipe ampla, né? Eu sou o coordenador geral do trabalho para a integralização do plano de drenagem com os outros eixos, mas temos aí, hoje estão nos acompanhando uma equipe de mobilização, uma equipe técnica, o João, a Bernadette, o administrador Alonso, temos também economistas, temos advogado, que no final vai fazer a integralização, a minuta da alteração da lei de saneamento de Cachoeiro, ou a complementação dela. A gente tem uma equipe grande, né, de trabalho, e eu estou só trazendo vocês a este momento, né? O seminário para a construção do diagnóstico contou com 3 momentos, hoje nós estamos no finalzinho, naquele último lá, aspirações e anseios. Juntos, isso leva a vocês numa audiência presencial, a possibilidade de a gente apresentar e ouvi-los mais uma vez ainda no mês de setembro para finalizar essa etapa de diagnóstico. Pode passar? Então,
entramos no processo de escuta. Hoje, eu vou passar para vocês quem começa hoje. Eu já até queria motivá-los a se inscrevê-los, aí eu não estou vendo a minha equipe me dizendo que já há inscritos, mas eu vou passar as regras, né, para quem não da nossa interação. Se alguém quiser participar, são várias formas de participar, uma delas é escrever "quero falar". Se escrever "quero falar", eu já abro, e aí é interessante vocês perceberem também que vocês podem participar pelo formulário eletrônico que o João vai disponibilizar. Esse formulário vai ficar até o dia 15 deste mês ainda, até o final da noite do dia 15 desse mês, a gente vai continuar recebendo as informações de vocês. Então, vocês podem pegar, o pessoal, a Suzana, o João Depoli e o Alonso vão aí disponibilizar o link do formulário eletrônico, vocês podem passar para quantas pessoas por WhatsApp, para quantas pessoas vocês quiserem, pedindo para que as pessoas respondam as mesmas perguntas que eu farei aqui. Essas perguntas também estão feitas nesse formulário eletrônico, a gente recebe tudo isso e trataremos as suas respostas com o sigilo que você quiser colocar para esse processo, caso não queira falar aqui abertamente, né? Mas também você pode escrever "quero falar", ou pode nos encontrar na audiência pública, que estamos ainda finalizando a data, quando isso ocorrerá. Ou pode também nos seguir aí. Eu gostaria que o grupo colocasse aí nós criamos um canal no YouTube para esse projeto, e aí você consegue ver, a partir de amanhã, a equipe me falou que eles estavam editando os vídeos, né? Então, a partir de amanhã, vocês vão conseguir no YouTube ver o seminário de dia 9, o seminário do dia 10, o seminário de hoje, quinta, dia 11, vocês podem assistir todo o seminário. Renata, eu assisti o seminário, mas eu quero também contribuir com a tema do primeiro dia. Clica no formulário, lá no YouTube você vai ter o link do formulário, clica no formulário, você pode interagir até dia 15 do 8. Então, a forma mais prática hoje é digitar "quero falar". Quando for chamado, você pode ligar sua câmera ou não, mas é importante que você ligue seu microfone, o mediador eu vou te ajudando a andar por entre as perguntas que eu vou fazer, e a gente vai registrando todas as suas contribuições, tá? Então, aí o grupo vai colocar, ou também pode nos mandar um e-mail. Por favor, coloque aí o e-mail da coordenação deste projeto, ou pode ir na prefeitura, falar: eu quero passar uma sugestão, procurando a Sara, procurando o Alberto Estevam, procurando a Luana, procurando o prefeito, se vocês o encontrarem aí, vocês podem buscar, que todos eles conhecem a equipe que está elaborando esse trabalho, e chegarão na gente facilmente, e a gente vai te ouvir, tá? Então, hoje o dia vai ser simples. A gente criou aqui uma oferta, a gente criou uma série de 12 situações interessantes que poderiam ser sugeridas para claro que não se resumem só a essas, mas são ações bem comuns para planos de drenagem, e você vai me dizer, quando abrir o microfone, eu vou te perguntando se você considera pouco importante, muito importante ou medianamente importante, né? Para aquelas questões que você considerar muito importante, significa que você acha que essa ação deve ser executada em curto prazo. Para aquelas ações que você acha que são mediamente importantes, significa que você está me dizendo que essas ações precisam ser executadas em médio prazo. E para aquelas ações que você considera pouco importante, não significa que você está descartando, né? Mas significa que elas são ações que precisam ser executadas em longo prazo. São perguntas como, por exemplo, assim: você acredita que a centralização da gestão municipal de águas pluviais é uma ação necessária para a Cachoeira? Centralizar as decisões, como acontece em água e esgoto, como acontece em resíduo, para isso não ficar distribuído entre as secretarias da prefeitura, você acha que é importante? Aí você vai me dizer se é pouco, médio ou muito importante. Você acha que a regulação do uso e ocupação na zona de inundação é uma ação importante? Regular o uso do território, né, nessa região, na zona de inundação, é muito pouco ou médio importante? E você acha que é importante regular o uso e ocupação no topo dos morros? É pouco, médio ou muito importante? Você acha que as ações de monitoramento e fiscalização do uso e ocupação do território devem ser executadas como uma ação de longo prazo, médio prazo ou curto prazo? Quer dizer, pouco importantes, médio importantes ou muito importantes? Você acha que a gestão da população em áreas de risco e zonas de inundação, por exemplo, com ações de desapropriação, reassentamento, remoção, você acha que isso é muito importante, pouco importante ou é medianamente importante? Você acha que a manutenção do sistema de drenagem já existente continuamente, você acha que isso é uma ação muito médio ou pouco importante? Você acha que a construção de novas
galerias e canalizações, você acha que isso é muito médio ou pouco importante? Você acha que a implantação de estações de bombeamento de água, sistemas que são caros de implantar e manter, você acha que isso é muito pouco ou mediamente importante? Implantação de trechos com pavimentos permeáveis, você acha que isso é muito pouco ou mediamente importante? Você acha que a implantação de parques lineares para acúmulo de cheias, né, regiões naturalmente inundáveis e depois essa água ser deslocada de volta para a cara do rio, isso é muito pouco ou mediamente importante? Você acha que a utilização de soluções baseadas na natureza, né, o acúmulo, alagados construídos, jardins de chuva, teto verde, acúmulo de água dentro da propriedade, você acha que isso é muito pouco ou mediamente importante? Você acha que a fiscalização para extinção do lançamento de esgoto e lixo na rede de drenagem é muito pouco ou mediamente importante? Então, para todos vocês que se inscreveram, e aí eu te pergunto, você tem mais alguma outra sugestão, além dessas 12 que a gente lançou aqui, que são muito populares, né? A UFES já esteve presente na elaboração de 32 municípios fazendo planos como este, e a gente juntou essas ações que são muito populares e a gente traz para ouvir as suas aspirações, seus anseios como cidadão de Cachoeira. E aí, por último, eu te pergunto se você tem mais alguma sugestão além dessas 12. Então, assim, quem quiser falar, escreve, por favor, quero falar, para que nossa equipe possa organizar, e eu vou te fazer essas 12 perguntas, e você vai me dizer se é muito pouco ou médio, muito pouco ou médio, e aí nós vamos passando entrevistado por entrevistado até as 9 horas da noite. Quem é o primeiro inscrito? Quem nós vamos ter aí como primeiro inscrito? Vocês percebem que são perguntas que não precisa ser especialista para poder responder, precisa só de estar aí bem intencionado com relação às ações que a equipe vai trabalhar. Se você não quiser falar em público, você pode clicar no formulário e você pode responder essas perguntas você mesmo aí, no anonimato em casa, mandar este questionário para os seus amigos e eles também poderão medir. Hoje é o dia de medir, é o termômetro, né? Então, quem é o primeiro inscrito? Depole, João, Alonso, já tem? Tem um monte. Agora que eu abri aqui meu WhatsApp, Renato Figliuzzi, Erivelto, Hilton. Primeiro vamos com o que se inscreveu primeiro, é o Guilherme Guimarães. Os demais, se puderem desligar o microfone. Guilherme Guimarães, tudo bem? Boa noite, está escutando? Alô? 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 Está dando eco. Está escutando? Alô? Perfeitamente. É porque desligaram o microfone de todo mundo quando a equipe faz isso, desliga inclusive o meu. Perfeitamente. Perfeitamente, Guilherme. Aí eu vou te fazer a pergunta que eu faço sempre. O seu nome, você já disse, Guilherme Guimarães. Guilherme, você está nessa audiência como cidadão, ou você representa alguma entidade de classe, sociedade civil, Assembleia Legislativa, o Comitê de Bacias, Defesa Civil? Quem que você representa hoje aí? Eu sou da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, gerente administrativo da Secretaria de Saúde. Beleza. Então, aí, de que bairro que você... de bairro não, de que distrito que você mora na sede ou em algum desses distritos que o João está... Não, eu moro na sede, no bairro Vila Rica. Beleza, então o João já marcou. Aí, Vila Rica. Beleza, João. Agora, como você percebeu, se você puder me deixar passar por esse script aqui, a gente pode fazer uma análise da sensibilidade que você tem com relação a essas 12 ações. Pode ser? Sim. Beleza. Então, a regra é o seguinte, você pode me dizer se isso é pouco importante, se é importante ou muito importante para essa escala que eu vou te perguntar. É a escala que você vai usar. E o pouco importante não significa que está descartada, significa que é uma ação que pode ser realizada, que deve ser realizada em longo prazo. Para aquela que você considerar importante, significa que ela é uma ação de médio prazo. E para aquela que você achar que é muito importante, significa que ela é uma ação de curtíssimo prazo. Tudo bem? Certo. Então, Guilherme, você acha que a gestão, a centralização da gestão municipal do sistema de drenagem de águas pluviais urbanas, ela deve ser centralizada? É pouco importante, importante ou muito importante?
Olha, é muito importante, porque você tendo um local só para isso, entendeu? Você agiliza as ações que no futuro você possa ter que tomar, Isso entendeu? você Então, eu acho muito aproxima, importante. né? Isso, A regulação do uso e ocupação na zona de inundação, neste momento em que a cidade já está consolidada, neste momento, a regulação do uso e ocupação na zona de inundação, você acha pouco importante, importante ou muito importante? olha, é muito importante. Apesar de ter uma cidade hoje estruturada, ela Já já está nessa assim, região? ela já está, vamos falar assim, ao longo do nosso rio, dos dois lados da margem, está tudo construído, entendeu? Algumas pessoas que lá atrás construíram suas casas praticamente dentro do rio, entendeu? Então, assim, entendo que hoje seria uma situação mais complicada para reverter as coisas do passado. Mas Mas o que você, for você daqui, pode criar você pode criar sim, condições para. É isso aí, bacana. A regulação envolve isso também, envolve em definir sim, usos apropriados para essas regiões que já estão adensadas, exa né? exatamente. A número 3, e a regulação do uso e ocupação nos topos de morro, ainda não foram ocupados, por exemplo, e esses que estão sendo ocupados, você acha muito importante, importante ou pouco importante? Olha, é muito importante. Cachoeiro, de alguns poucos anos para cá, começou a ter muito, assim, abertura de muitos loteamentos em cabeça de morro, porque Cachoeiro tem um relevo, assim, vamos dizer, difícil. Tem muito morro, muita subida, muita rampa. Só que eu estou falando assim o que eu penso. Claro, Eu claro. acho que, eu acho que, vamos falar assim, você vai fazer um loteamento num alto de morro. Esse loteamento, como a lei já prevê hoje, ele tem que dar o saneamento básico, que seria a água, luz e o esgoto. Em contrapartida, eles deveriam manter ou fazer plantações de árvores, porque você vê um loteamento desse levantando, mas você não vê um coqueiro, entendeu? E Então, aí, esse tipo de ordenar regulação, essa eu acho ocupação é legal. isso, com certeza. E na número 4, ações de monitoramento e fiscalização para essa regulação toda, tanto para as zonas de inundação quanto para os topos de morro. Essa ação você acha que ela é de médio prazo, curto prazo ou longo prazo? Aí eu estou te Olha, remetendo a dizer que. ela tem que ser a curto prazo, é que ela tem que andar junto com a regulação, Claro, entendeu? claro, Ela tem, vamos falar assim, uma teria que trabalhar junto com a outra. claro, com certeza. E aí tem um outro ponto que geralmente é um ponto que você que está na prefeitura, às vezes é uma ideia muito interessante que vamos ouvir a posição de quem está na prefeitura, embora você esteja falando por si só, né? Eu queria deixar claro, Guilherme, que você representa a si próprio hoje nessa entrevista, porque é uma escuta à Sim, população, né? Mas vamos lá. com certeza. E a gestão da população em áreas de risco, a gestão, quando eu digo, é ações de desapropriação, reassentamento, remoção. Você acha que essa é uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Olha, teria que ser, Renato, de curto prazo, porque, como eu falei lá no começo, Cachoeira é uma cidade de relevo muito difícil. E hoje, sim, tem muita gente que faz uma casa assim, de qualquer maneira, de qualquer modo, em uma beira de encosta, tá? Sem uma fundação correta, sem uma amarração correta, e a primeira chuva que der, aquilo vem tudo abaixo. Aí vem aquela velha história: a prefeitura não faz nada pela gente. Mas quando você vai lá para impedir, para proibir, desapropriar, aí vem aquele outro lado. O pessoal faz baixo-assinado, faz piquete, entendeu? Então, assim, deveria sim ter essa gestão. Isso é muito importante. Mas veja, até minha equipe está aqui tentando me lembrar para eu tentar fazer a pergunta com relação assim, se é uma atividade que transcorre-se num prazo longo,
se ela transcorre-se num prazo médio, se ela transcorre-se ou se pretende transcorrer num prazo muito curto ou emergente, né? Então, assim, Olha, tinha que ser emergente, porque, um exemplo, nós estamos hoje em agosto. Quando chegar novembro em diante, a nossa região aqui é uma região de chuva, Claro, e claro. chuvas torrenciais. Então, tem Beleza. muito lugar aqui, topo de morro, beira de encosta, que já a gente volta lá atrás na outra pergunta. Eles não plantam uma árvore, então a primeira chuva que dá sai levando tudo. É claro. E aí, Entendeu? chegamos num ponto, então, que eu acho que você também, como um profissional que atua na prefeitura, vem para o ponto manutenção no sistema de drenagem existente, uma manutenção continuada, programada com relação a esses eventos de inundação, né? Você acredita que a manutenção dos sistemas de drenagem seja uma ação que deva transcorrer num prazo curto, num prazo médio ou num prazo longo? Veja, vamos lá. Aí é uma pergunta que dá para você pensar. Claro. Num prazo curto, seria que teria que fazer essas manutenções o mais breve possível, tá? Só Beleza. que durante, vamos falar assim, ao longo do ano. Ao longo do Porque, ano, um claro, exemplo, claro. uma situação que eu vou levantar aqui, não quero que ninguém me entenda mal. Fica Um tranquilo. exemplo, uma coisa que assim que deveria em Cachoeiro ser regulamentado, aí teria que ser com o setor de postura, fiscalização e outras coisas. Um exemplo, vou falar de novo, não quero Fica tirar tranquilo. o trabalho de ninguém. Um lavador de rua, de carro. Cachoeiro hoje está cheio. Sei que eles precisam de emprego, precisam ter a renda deles. Só que aquele carro que ele lava ali, toda aquela terra vai para onde? Para o bueiro. Entendeu? A pressão da água que ele usa para lavar o carro não tem força para empurrar aquela areia, vamos falar, para o rio. Então, com o tempo, isso vai acumular dentro do manilhamento. O que vai ocorrer? Vai entupir. A primeira chuva que der, aquilo tudo vai inundar. Claro, entendeu? Claro. Vamos para a pergunta. Vamos para vai uma coisa puxando a outra. Claro, claro. Vamos, por favor, quem que tá, o Edson entrou agora. Que bom, Edson, tê-lo conosco mais uma vez. Eu acho muito importante que as pessoas se inscrevam no Quero Falar. Eu tenho aqui uma listinha, um script, e aí eu vou passar com todos vocês. Nós estamos ainda 19h37, a gente vai passar para muitas pessoas ainda. Continuando aqui, o Guilherme, e a construção de novas galerias e canalizações? Você acha que é uma ação que a prefeitura deveria empreender em curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Olha, na realidade, essa poderia ser até em médio prazo. Ótimo. Entendeu? Porque Cachoeiro, apesar de ter havido obras anteriores de drenagem, Cachoeiro ainda, boa parte dela, está com manilhamento de 40, 50 anos atrás. Entendeu? E o fluxo de água, o fluxo de movimento de carro em cima dela aumentou consideravelmente. Então, não adianta, ela não vai dar conta uma hora. Aí tem uma parte que é sempre conflitante aqui na região metropolitana, a gente ouve muito que é a pergunta número 8, né? Você acha que Cachoeiro precisaria de ter, em curto prazo, médio prazo ou longo prazo, sistemas de bombeamento de água de chuva? Aí no curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Você acha que Cachoeiro já deveria começar a investir também em sistemas de bombeamento? Fica muito difícil bombear aquela que se acumula na zona de inundação aí do rio Rio Itapemirim, né, pelo grande vazão que o rio tem, mas outras regiões já comportariam sistemas como esse. Mas você acha que essa seria uma medida de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Olha, poderia ser médio. Eu vou dar um exemplo que é muito recorrente a gente, é na região da Nova Brasília, que ela, você chegando lá, você vai ver que ela é mais ou menos uma bacia. E ela capta toda a água que vem do morro, que vem lá do alto do bairro Zumbi, que é um bairro muito alto e é todo morro. Então, toda chuva, toda água que desce do morro vai parar
na Baixada do Nova Brasília, entendeu? Aonde toda vez que chove, ali não adianta que o sistema de drenagem atual ali ele não dá conta. Claro. E junto a isso aí vem a população que, igual a conversa que tivemos ontem, acha que beira de rua e beira de rio é lata de lixo. Aí bota sofá, bota televisão, bota cama, bota tudo achando que vamos falar assim, o tempo vai tomar conta daquilo. Limpar, né? Aí agora chegamos numa parte também que é muito interessante, né? Você acredita que em curto, médio ou longo prazo a implantação de trechos com pavimentos permeáveis, você acha que essa é uma ação que deveria ser implantada em curto, médio ou em longo prazo? Olha, Renato, avalia a interferência nisso que tem na vida das próprias pessoas sim, que também estão ali, né? sim, veja bem, eu sou a favor que haja locais com essa pavimentação, por vários motivos. Primeiro, a temperatura curto, médio ou local... longo prazo? Médio. Médio, que bom. Até porque, vamos falar assim, Cachoeiro teria que fazer em vários pontos. Claro. Eu falava assim, aonde teria isso aí, nesse local, teria uma redução de temperatura, porque o asfalto ele absorve muito calor. Com a chuva, ele vai absorver aquela água muito mais rápido do que o asfalto. O asfalto bota para correr a água, aí ele vai absorver. Vai manter o local fresco, o lençol freático que esteja próximo ali, ele vai ser reabastecido e a manutenção dele, pelo menos eu acredito que seja mais fácil. Claro, tranquilo. E aí tem mais um outro ponto também que é muito interessante, que as pessoas discutem muito, é a implantação para aquelas regiões, a implantação de parques lineares para acúmulo de cheias, né? Áreas que você urbanisticamente faz uso com parques lineares, mas elas são grandes áreas para acúmulo de cheia. Você acha que essa é uma ação que a prefeitura poderia ver como de curto prazo, médio prazo ou já mais de longo prazo? Olha, pode ser de médio a longo, que isso aí também vai depender do andamento das outras fases, entendeu? Porque Cachoeiro tem alagamento? Tem, mas não é sempre que chove que alaga. Claro. Vamos falar assim, as tais enchentes, não... Eu moro em Cachoeiro há 52 anos, eu conheço enchente Cachoeiro, enchentes foram 4. Existem as cheias, que em alguns bairros mais baixos, perto do rio, encheu, beleza. Mas assim, o restante, tá, não chegou a ser tanto, mas poderia ser estudado uma implantação desses parques. Tá, beleza. Então, e a utilização... Aí tem uma outra questão que tem sido discutida muito aqui também na região, é a implantação de soluções baseadas na natureza, né? Que são alagados construídos, jardins de chuva, isso convivendo inclusive, isso orna muito bem com a parte urbanizada da cidade. Então, e utilização de soluções baseadas na natureza, como alagados construídos, jardins de chuvas, tetos verdes, você acha que isso já é uma ação que é de curtíssimo prazo, médio prazo ou já de longo prazo, Guilherme? Olha, esse aí já você pode fazer a médio prazo. Tá, ok. O João está marcando ali. Então, pode ser a médio prazo esse aí. Tá. E aí, finalmente, e aí e é uma parte que eu acho que você vai. E o último ponto é a fiscalização para extinção de lançamentos de esgoto e lixo na rede de drenagem. Você acha que essa é uma ação que deveria já ocorrer de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Renato, curtíssimo prazo, porque, como eu falei, e acredito que outros irão falar, entendeu? Cachoeiro, ele tem, infelizmente, assim, uma parte da população tem o mau costume de jogar tudo na rua, entendeu? Eu sei que existe a prefeitura, você liga para lá, dependendo da quantidade de entulho que você gera, ela vai buscar para você. Claro, entendeu? Claro. Que ela já tem o descarte certo. E é aquela velha história, só vai parar se doer no bolso. E aí, agora a gente entra até no momento que você até sugeriu algumas ações mesmo. Agora você acabou de sugerir uma ação
E aí eu te pergunto, você tem mais alguma sugestão dentre as que a gente não sugeriu? Você sugeriu a cobrança de taxa ou tarifa. Você já sabe que a cobrança de taxa ou tarifa acontece no sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, e como é um serviço de saneamento, é possível que taxas ou tarifas também sejam cobradas para a execução de serviços de saneamento básico. Você teria alguma outra sugestão para fazer, além das 12 que nós sugerimos, Guilherme? Vamos falar assim, teria que ter um tempo maior para a gente fazer um estudo, certo? Não, fica tranquilo, que o estudo não estamos fazendo, é só agora de sentimento, de sentimento. Exatamente. Mas o que você diria de sentimento? Olha, vamos falar assim, ao meu ver, no momento, é isso aí. Beleza. Entendeu? Pode então, ser que no decorrer da reunião hoje surja mais alguma coisa e eu venha falar, junto com a fala de alguém, complementando a fala de alguém. Claro, claro. Então, eu queria aproveitar este momento ainda com o Guilherme para dizer que vocês têm a oportunidade de vocês se inscreverem. Quero falar. Eu preciso que vocês se inscrevam, quero falar, eu abro o microfone, vocês falam, eu quero motivar aí os amigos que estão aí presentes, que estiveram ontem. Nós tivemos ontem uma participação muito forte, deixa eu pegar aqui a minha colinha que eu anotei os que hoje estão, o Renato, que participou muito, o Paulo está aí nos acompanhando, a Maria Milanese também, o Arnaldo, o Wallace, Jonas, Alfredo, Pablo Pink também compartilhou muito as opiniões dele, o Guilherme, que acabou de falar, e a Ana Beatriz. Se vocês quiserem também, o nosso amigo Erivelto, que é engenheiro civil, que ajudou bastante a gente nesses dias, eu preciso que vocês escrevam Quero Falar. Eu tenho o Hilton inscrito agora, e aí eu vou abrir a fala para o Hilton, mas eu queria que, ao longo da fala do Hilton, vocês se inscrevessem para que eu pudesse colocar vocês na ordem da fala. Então, Hilton, por enquanto, nós temos apenas o Hilton inscrito para falar como cidadão, e eu queria... Aí, o Erivelto também já se inscreveu, que bom. Então, Hilton, boa noite. Boa noite a todos. Que bom revê-lo aqui. Ontem já tivemos... Ontem não, né? Desde ontem estamos tendo aí 3 dias. Ô, Hilton, eu vou te perguntar de novo, você desculpa, mas você fala como o cidadão ou você representa algumas dessas opções que o João De Poli está ali ao lado, sociedade civil, ou você representa a Assembleia, a Associação de Moradores, o Comitê de Bacia, Defesa Civil, o órgão ambiental? Tem algum órgão que você representa para a gente registrar? Não, eu falo como cidadão civil, falo por mim, como cidadão comprometido com todas as mudanças que nós queremos. De qual distrito que você mora? Na sede ou qual dos distritos moro de Cachoeira? Na sede, qual bairro? Teixeira Leite. Bacana, ele já registrou. Aí você viu que eu tento levar, agora que as pessoas vão conhecendo as perguntas, eu vou fazendo ela de maneira mais rápida, mas basicamente a gente tem, se você não ouviu, nós temos 3 escalas. O Hilton, aquilo que você acha que é uma ação que tem que acontecer de curtíssimo prazo. Então, é a opção que você pode me responder. Ou você fala assim, não, Renato, essa é uma ação que é uma ação muito complicada, que precisa de médio prazo para acontecer. Ou você fala assim, não, eu acho que é uma ação que só tem condições aqui de acontecer em longo prazo. Então, são esses 3 graus que você sempre vai me responder. E depois, ao final, você vai ficar livre para você também sugerir outras ações para que a gente possa integrar. Ah, Renato, mas vocês vão analisar para Cachoeiro só essas 12 ações? Não, a gente pegou nós fizemos mais de 31 municípios e estamos fazendo parte do grupo que faz o plano de macrodrenagem da região metropolitana da Grande Vitória. Então, a gente pegou questões que são mais ali sensíveis à opinião pública e está aqui só medindo. Tá? Isso não significa que essa será a hierarquia que a equipe técnica dará, mas a gente traz apenas aí uma sensação de que o cidadão pensa para Cachoeira. E eu vou para a primeira. A primeira pergunta é: você acha, Hilton, que a prefeitura precisa centralizar, como faz para água e esgoto e manejo de resíduos? Você acha que ela precisa centralizar a gestão municipal das águas pluviais num único ponto? Eu acho muito complicado toda a centralização de decisões. Pequeno, curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Pode ser a curto prazo, porque é um ato administrativo. Beleza. Não tem grande envolvimento de custo, né? Correto. E aí nós temos 2 regulações, e eu vou te dizer que uma delas nós mudamos por conta da conversa que nós tivemos ontem, né? Nós estávamos trabalhando apenas com a regulação do uso e ocupação na zona de inundação.
E aí depois eu ampliei para regulação e uso e ocupação nas zonas de topo de morro, né? Nós conversamos muito sobre isso ontem. Vamos para a primeira. Qual é o prazo que você acha que a prefeitura deveria, né, ter mais velocidade em regular aquela na zona de inundação? E aí você vai me dizer se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo. E depois eu vou te perguntar das zonas de morro, se você acha que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. A das zonas de inundação, a regulação da ocupação nessas regiões, você acha que é curto, médio ou longo prazo? Ela precisa ser de curto prazo e creio até que o plano diretor urbano, que foi recentemente elaborado, já preveja, né, confirme isso, né? A regulamentação. Beleza. Então, isso aí já era para estar ativo. Bacana. Então, Isso só por exemplo, né? Isso só reforça. Por exemplo, a ocupação irregular. Claro. E em topo de morro? O topo de morro ele é bem complicado, porque tanto, se eu não me engano, a lei orgânica, quanto o PDU e todas as leis elas já proíbem essas ocupações. O que acontece, né, e a gente vai falar aqui abertamente, é que algumas pessoas, alguns grupos conseguem furar essa legislação e ocupar o local indevido. Esse local, né? Isso aí é a realidade municipal, são os privilégios, aquelas pessoas que conseguem... Mas a de topo precisa de ser tão curto quanto é a da zona de inundação, ou ela pode ir para o médio ou longo prazo? Também pode ser uma ação de curto prazo, porque ela não precisa ser retroativa. Ela pode ser preventiva. Claro, também concordo. Aí na pergunta 4, fala assim, ações de monitoramento e fiscalização do uso e ocupação do território, você acha que elas deveriam ser de curto, médio ou longo prazo? Também é outra ação que ela já acontece de forma assim, um pouco desleixada, mas ela pode ser também de curtíssimo prazo, porque é administrativo. Claro. Aí nós estamos na 5ª, então. A gestão essa é uma parte muito interessante aqui, tem uma discussão muito grande, eu queria que você analisasse ela como a dificuldade de executar isso, né? A gestão da população que está na área de inundação, e aí envolve desapropriações e assentamentos, remoções, você acha que é uma ação que ela consegue acontecer de curto, ou precisa de acontecer de curto, médio ou longo prazo? Olha, a gente divide isso aí entre o planejamento e a ação, né? O planejamento ele pode começar amanhã. Claro. Então, a parte que é teórica, estratégica... O próprio plano é isso, né? Recursos, né? Essa aí ela poderia começar amanhã com um gestor municipal, sua equipe, sua engenharia. Então, eu não vejo problema em se começar esse planejamento amanhã. Agora, mas a execução? A elaboração dela começaria de médio prazo. Ótimo. Requeriria recursos vultosos, mas elas também poderiam ser seletivas. Não precisa ser. Pode-se criar lotes, por exemplo, aquelas residências mais frágeis, mais suscetíveis, as áreas críticas, e deixar que esse projeto se avance ao longo do tempo, se tornando de longo prazo. É claro. Então tá. Então nós estamos de curto para longo, acredito que você respondeu muito responsavelmente, porque as outras administrativamente são mais execuíveis e essa requer realmente não só a gestão das pessoas, mas como a ocupação desses espaços não é uma coisa que você consegue desenvolver como as primeiras, como você respondeu muito inteligentemente. Aí vamos para a parte de manutenção. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Porque muito se fala assim que a desapropriação ela é meio que desumana. A pessoa está ali enraizada, 30, 40 anos, né, se apegou ao imóvel, mas a estratégia talvez ideal fosse de remanejamento. Tem 3 opções, né? Exato, em vez de desapropriar e deixar a pessoa se virar, que se fizesse um projeto residencial, já projetando, transferindo a vida da pessoa para um novo local, mas com a afinidade dela, e não com da lei só. Que bacana. Essas ações todas sociais são ações que interferem muito na vida da pessoa mesmo. E aí vamos para o item 6. A manutenção, obviamente, a manutenção do sistema de drenagem. Você acredita que isso é uma ação que deveria... Claro que essa manutenção é uma manutenção recorrente, todas as épocas, não estou dizendo uma única ação, mas você acha que a manutenção do sistema de drenagem é uma ação de curto, médio ou longo prazo? Como estamos falando de manutenção, né, ela precisa ser diária, rotineira, como o colega anterior falou.
Tem Claro, aquela que é claro. preventiva, manter o que já existe pronto para receber água, mas também tem as ruas novas, as ruas que receberão algumas obras, elas precisam ser repensadas da base. Então, nós temos a de curto prazo, que é a manutenção básica, para que não tenhamos aí redes entupidas, que é o mais comum, mas que também tenhamos aí, vamos asfaltar determinada rua, essa rua já receba o planejamento de engenharia para não precisar de uma nova intervenção. Claro, claro. E aí tem a questão, agora uma questão interessante também, que eu acho que você vai analisar como você analisou a questão dos reassentamentos, né? Aí passamos para soluções como, por exemplo, implantação de construção... Opa, calma aí. Construção de galerias e novas... Não, ainda não chegou na parte que eu acho que você também gostaria, mas a implantação e construção de novas galerias e canalizações. Você acha que essa é uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Eu tinha marcado Essa é aqui, de né? médio prazo, Aqui, ó. considerando que médio prazo é 5, 10 anos, né? Aí você Mas já tem uma é de rede médio para prazo. você dar manutenção, né, e botar para funcionar, né? Exato, porque tem a parte de engenharia, tem a parte de possivelmente alguma expropriação de área, possivelmente vai ter a parte de onde jogar essa água, porque E aí inclusive, vem né? essa parte e aí vem essa parte justamente que você tocou, que é a implantação de estações de bombeamento, né? Elas já são tão criticadas às vezes aqui na região metropolitana, mas como é que você vê a implantação de estações de bombeamento? Você acha que essa deveria ser uma solução já imediata, uma solução de médio prazo, ou uma solução de longo prazo, caso as outras não dessem certo, por Com exemplo? exceção da Avenida Beira-Rio, eu não vejo nem outro ponto que isso É. vá funcionar, porque Uhum. você bombeia de um local para outro. É. Nós vamos tirar o problema de uma rua, por exemplo, e jogar em outra, a não ser se o bairro for cortado por um córrego. Aí a gente prepara o córrego para receber esse bombeamento, aí seria legal. E aí vai até junto do que a gente está conversando também, mas qual é a periodicidade que você falou? Desculpa, eu acabei não percebendo se era médio, longo ou curto. Seria de médio prazo, Para longo, né? médio para longo. Para toda essa estrutura estar preparada, porque realmente é uma intervenção muito severa e cara, né? Então Área vamos e lá. não pode ser 365 dias do ano, né? Tem que escolher O alguns períodos. problemático é que ela é uma estação cara que precisa de funcionar durante um período muito curto da época da vida para chuvas de uma frequência de ocorrência muito longa. Então, assim, E no meio do caminho terão muitas chuvas em cima dela. isso aí, isso aí. Eu até estava, outro dia, eu acho que quem estava me falando está até aqui na reunião, estava me contando que estava numa cidade em que um gestor do passado fez umas grandes obras, acho que em Sydney, não é? Eu acho que o Erivelto estava me contando essa história, que um gestor fez uma grande obra de macrodrenagem e durante muitos anos ninguém nunca percebeu a importância daquela obra até que aquela chuva de recorrência muito grande, e as pessoas, né, só percebem a necessidade quando precisam dela, né? E Acabou a obra, ela é invisível, né? é invisível. Mas vamos lá, não vou... Como professor, adoro conversar, mas vamos que nós temos aqui 12 perguntas e um grupo já está inscrito aí, ótimo, estou adorando. Ó, implantação, essa parte é interessante. E a implantação de trechos com pavimentos permeáveis, essa aí a população também, Hilton, geralmente gosta. Você acha que a implantação de trechos com pavimentos permeáveis deveria ser uma ação já de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo? Então, aí eu sou meio imediatista porque eu vejo a parte que é possível começar. Claro, claro. A rua que vai sofrer uma intervenção, ela precisa ser uma intervenção definitiva. Claro, claro. Nesse caso, é curto prazo. Ótimo. As novas ruas que deveriam ser recapeadas já pode ser com a solução definitiva. E para Claro. aquelas áreas, né, já antigas ou, né, já existem há algum tempo, vamos dizer assim, essa aí seria de médio e longo prazo. Claro. Eu acho que poderia tudo ser feito na medida que requer uma intervenção de reparação. Aí se faz uma reparação definitiva. O engenheiro que trabalha aqui na região metropolitana, ele explica muito que esses pavimentos permeáveis, existe norma brasileira, norma técnica brasileira para isso. É uma região de acúmulo de água, além de ser uma região que as pessoas às vezes fazem uma alusão apenas aos blocos intertraváveis, mas existe uma norma de
produção desse tipo de via com o pavimento permeável, que ele é um sistema de acúmulo de água e deslocamento de água depois para o corpo hídrico à medida que essa chuva diminui a intensidade. Não é só um tijolo intertravável, é uma estrutura hidráulica bem interessante. A gente, ao longo das ações, a gente vai discutir isso com vocês vão ficar muito, muito felizes de ver que já existe uma norma brasileira. Eu já vi alguns projetos que o asfalto é semi-permeável. Isso aí. Embaixo dele existe uma rede para escoar. É muito eficiente neste caso de cidades que estão todas aí já estabelecidas numa mancha de inundação. Mas vamos lá. Nós vamos conversar sobre isso quando estivermos discutindo as ações, valores, prazos, projetos, trechos. Então, isso daí vai ficar para a discussão das ações. E a implantação de... Agora é uma outra pergunta. E a implantação de parques lineares para acúmulo de cheias? Você acha que essa é uma ação de longo prazo, médio prazo ou curto prazo? Essa teria que ser de longo prazo, porque Cachoeira ele é muito... A densidade demográfica é muito alta. Então, numa região muito pequena... Precisa da intervenção. É claro. Então, você pegar a Vila Rica, Zumbi, a densidade demográfica é muito alta. Para mexer com esse povo, você tem que ter um planejamento de longo prazo, talvez até passar uma geração. Ótimo, ótimo. Agora, número 11 é a utilização de soluções baseadas na natureza. Também sempre nos pedem isso, né? Alagados construídos, jardim de chuva, teto verde, acúmulo de água dentro do lote. Você acha que isso aí são ações que deveriam ser instituídas pela prefeitura num curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Também de médio para longo prazos, porque requerem aí, de novo, mudança de hábito, mudança de padrão de construção, né? Uhum, mas é uma ação que não... Algum remanejamento residencial, convencimento de donos de propriedades que têm áreas subutilizadas ou ociosas. Desculpa, gente, a gente em casa também passa aqui, as crianças aqui. E aí, o último ponto, a fiscalização para extinção de lançamento de resíduo e esgoto. Você acha que deveria ser uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Essa aí é outra que poderia começar amanhã. Claro. Aí eu vou agora para o seu sentimento aí. Além dessas todas que eu li, o Hilton, você teria mais alguma outra a nos sugerir? Quantas você quiser? Eu vejo que alguns pontos, como ali é Vila Rica, né? Em alguns pontos pode-se usar tanques de captação para reter, né? Ela seria subterrâneo. Uhum. Em alguma cidade, São Paulo já começou a refazer esse projeto aí, né? Assim como se faz metrô, fazer tanque de captação. Claro. Tem uma questão também que a gente não ouviu até agora, mas para os que estão nos ouvindo, fora da sede, caixas secas nas rodovias vicinais, que também afluem para dentro do corpo hídrico, às vezes levando sedimentos, são estruturas também que atenuam o lançamento de sedimento e também atenuam a chegada da água para dentro do corpo hídrico principal também. Você gostaria de sugerir também essa ação? É claro, qualquer coisa que impeça a água de escorrer, que ela fique o mais próximo de onde ela caiu, você tem um ganho financeiro, um ganho ambiental, um ganho social extremamente grande pela frente. E essa água ela pode também ser guiada para os caixas pontos secas, tá? O Depoli, caixas secas nas vias secundárias, às vezes até não são nem asfaltadas, essas carregam muito sedimento para o corpo hídrico, não é isso, Hilton? Isso aí. Hilton, mais alguma outra sugestão? Outra sugestão, que é mais pelo planejamento urbano, é tentar guiar o crescimento da população para pontos favoráveis né, a todo esse trabalho. Em vez da cidade crescer espontaneamente, digamos assim, eu quero fazer um lote, eu peço um alvará, uma licença, um lote, não. O plano diretor urbano ele tem que dizer, nessa área não pode, essa área está projetada para ser de captação de água, de preservação ambiental, e esse crescimento populacional urbano ser direcionado para pontos favoráveis à gestão dos problemas. Claro. Quer dizer, é tomar para si o papel de ordenamento territorial, né? Isso
a Constituição Federal já delega isso ao Executivo da Prefeitura e ao Legislativo também. Então, assim, exercer essa atividade, né? Exato. E se tiver um plano diretor bem elaborado, o gestor ele fica em possibilidade de fazer as campanhas dele furando o planejamento, né? Claro, perfeito. É muito comum. As secretarias têm atributos, né? Têm orientações para poderem evitar a ocupação nessas regiões que já foram definidas no plano diretor, né? Isso. Beleza, perfeito. Então, finalizando, né? Eu sempre bato que os gestores eles focam muito em investimento onde menos precisa, que ali tem os seus chegados, vamos dizer assim, né? Muito pelo centro, onde é muito visível, mas eles esquecem que quando a periferia é bem estruturada, a periferia cresce e desafoga as demais regiões. Claro, claro, claro. E às Quando vezes quando a gente desvia o fluxo do trânsito para um ponto mais favorável, a demanda de serviços naquele outro mais denso é menor. Aí que a gente entra para que a marginal do Rio ela precisa ser replanejada. A gente precisa de pontes de acesso para desafogar algumas vias, e tudo isso vai resultar em ganhos para se evitar assim, que se gaste tanto corrigindo eternos problemas. Se você criar muita estrutura numa região, serviços numa região que já está sobrecarregada, esses serviços atrairão cada vez mais pessoas que sempre gostarão de morar próximos aonde os serviços são mais oferecidos e acabam se estabelecendo em regiões que já são problemáticas por si só. São Paulo fez muito isso. E toda aquela reestruturação de drenagem, ela perde o efeito porque a capacidade de adensamento, né, de população, de comércio, já ficou maior do que ela. Beleza. Então, obrigado. Mais alguma sugestão, Hilton? Eu agradeço o espaço, fui longe demais. Nada, foi longe demais, nada. Nós estamos bem dentro do tempo. Nós temos uma lista de inscrição, todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Hilton. Fique à vontade para se inscrever mais uma vez, caso você queira. A gente já gostaria de lembrá-los que quem quiser, Dalva, você pode se inscrever aí. A Dalva, eu estou vendo ela interagindo no chat. Só você botar que quero falar, você perceber que não precisa ser especialista, a gente vai interagindo. Também o Kleber Paiva também está interagindo com a gente aí no chat. Nós estamos registrando sua interação, tá, Kleber? Mas se você quiser, você pode registrar Quero Falar, que eu te incluo aqui e te coloco na lista para a gente poder interagir. E aí, passando pelo Hilton, eu vou chamar o nosso amigo Erivelto Diogo para ele interagir conosco. Já nos 3 dias participou ativamente conosco. Bacana que ele tem uma visão também muito interessante, um engenheiro civil que trabalha na região. É sempre muito importante também ouvir uma opinião também assim já formalizada como tem o Erivelto. Erivelto, pode ligar a sua câmera se quiser ou só ligar o seu microfone. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Beleza. Erivelto, deixa eu te perguntar mais uma vez, você neste momento, você representa alguma entidade ou fala apenas como um cidadão mesmo? Olha, eu vou falar como cidadão, Renato. Acho que a contribuição hoje é o espaço da população. Eu hoje, embora eu não moro em Cachoeiro hoje, mas eu tenho familiares aí, então posso dar essa contribuição. E o seu filho sempre participando também todos os dias com a gente, né? Sempre comigo aqui. Mas você mora hoje em qual município, Erivelto? Hoje em Muqui, Renato. Muqui, mas está sempre dentro da região de Cachoeiro, que é a sede aí da região, né? Isso, é. Então, beleza. Erivelto, aí você percebeu que eu tenho um rol de temas, e você claramente pode sugerir outros, mas basicamente, quando eu te perguntar, você vai me dar a ideia se você acha que essa é uma ação que consegue ser realizada curta, que precisa ser realizada em médio prazo ou longo prazo, tudo bem? Ok, Renato. Então, centralizar a gestão municipal da administração do sistema de drenagem de águas pluviais, você acha que é uma ação que precisa ser realizada em curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Renato, essa é uma ação que é extremamente importante ser realizada no curto prazo, e vou falar bem resumidamente por quê. Porque é necessário ter um endereço muito claro para onde sejam tomadas essas decisões. Claro. Não, bacana. Então, você já foi direto. A regulação, aí nós temos 2 regulações que foram tudo fruto da conversa de vocês conosco ontem, né? A regulação do uso e ocupação na zona de inundação. Você acha que isso é uma ação que precisa ser realizada em curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Já tem no PDM, a gente está só reforçando a questão
para trazermos com a mesma brevidade no plano de drenagem? Você acha que ela é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Ela deve, a sua aplicação, claro, no curto prazo, para que Claro. possa balizar aí as demais ações. E aí aquela no topo de morro, você já acha que ela consegue ainda ser de médio, de longo, ou também precisa ser de curto prazo para os eventos que a gente já percebe aí no município? Eu diria que aí sim pode ser no médio prazo, eu vou justificar por quê. Porque nós estamos falando de escalas de prioridades, então umas vão ter que ser antecessoras, predecessoras das outras. Então, essas eu colocaria em médio prazo. E monitoramento e fiscalização de toda essa regulação, né? Seja a de curto ou a de médio que você colocou, mas a ação de monitorar e fiscalizar o que já foi definido, você acha que teria que ser uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Na verdade, a ação de monitoramento e fiscalização ela deve ser contínua, né? Claro. Mas claro que há uma necessidade de se iniciar imediatamente por conta a ausência dela pode acarretar em situações que vão corroborar para um comprometimento de... E desacreditar, né? A falta da fiscalização e monitoramento, ela desacredita também, né? Ela quase que permite, né? Ela acaba que, mesmo sendo proibido, acaba sendo uma permissão velada, né? Isso, passa uma impressão de falta de atuação do poder público. É claro, bem colocado. O bacana é que todos vocês sabem claramente do impacto que isso tem na análise do papel público que tem o papel do executivo, do legislativo e do judiciário. Você sabe que nós não estamos direcionando isso ao executivo, porque senão o Estado brasileiro ele é formado não só do executivo, mas do legislativo e do judiciário. Então, requer a ação das três áreas juntas. Tá? Aqui nós não estamos direcionando isso à vida do prefeito, mas envolvendo também a vida da execução dos outros poderes dentro do município. Né? Mas vamos lá. E a gestão, agora temos uma parte bem interessante que você, como engenheiro, sabe a dificuldade que é fazer isso, mas a gestão da população que está ali na área de risco e na zona de inundação, como ações de desapropriação, reassentamentos ou remoção, você acha que essa é uma atividade de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Renato, embora seja uma ação muito sensível e até difícil de se promover, ela tem que ser no curto prazo, por conta de que envolve risco à integridade tanto física, quanto à vida, quanto ao patrimônio das pessoas. Claro, então, ela tem que ser no acredito que seria ser no curto prazo. É claro que aí as populações elas podem ser hierarquizadas. É claro que nós estamos dizendo de todos juntos ao mesmo tempo, mas sim um plano D, não é, Erivelto? Um plano D, desapropriação, reassentamento, remoção. Exato. Beleza. E aí o item 6, a manutenção do sistema de drenagem. Né? Embora óbvio, eu queria ouvir da população. Você acha que essa ação continuada ela deve ser implementada rapidamente, ou em médio prazo ou em longo prazo? Mais uma ação que tem que ser contínua, mas também no curto prazo, que até mesmo pelas falas dos dias anteriores, a gente percebeu que existem áreas bastante sensíveis que necessitam de o simples fato de se realizar uma manutenção, já teríamos uma redução da criticidade do local. É interessante, às vezes a população que está nos acompanhando se pergunta assim, poxa, o cara colocou uma pergunta tão óbvia. Ela é óbvia como ela é para o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na cabeça da gente. Né? A gente paga, a gente precisa da manutenção continuada. Só que quando você remete essa pergunta no inconsciente da população para o sistema de drenagem, ele acaba percebendo também a necessidade de uma certa sustentabilidade financeira para essa manutenção, como há na de água e de esgoto. Então, essa pergunta, por mais que pareça uma pergunta óbvia demais, ela tem a sua função para trazer à população a necessidade de pensar que a manutenção também deve estar atrelada com uma sustentabilidade financeira para o oferecimento do serviço, como há para água e esgoto. E isso acaba sempre remetendo essa sustentabilidade financeira a possibilidade de arrecadação como se faz para água e esgoto. Então, a pergunta ela não é ingênua, ela tem um sentido de mudar esse ponto de vista nas pessoas que irão se submeter a um planejamento para a drenagem, como há para água, esgoto e resíduo. Tá, Erivelto? Só para também fazer uma explicação de por que essa pergunta está aí. E a construção de novos sistemas de drenagem, além dos existentes? Galerias, canalizações, você acha que essa já é uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Vamos espantar com a minha resposta, mas eu diria que seria no médio prazo.
porque... Cachoeiro já tem Exatamente, já existe um programa, por exemplo, o município já tem um programa de implantação, muitas obras já estão sendo licitadas, já foram isso aí. licitadas algumas delas, então, a partir dessa que já foram tomadas as decisões, eu acho que essa etapa desse planejamento, da elaboração do plano, esse sim, a partir daí, com essas decisões, com as prioridades muito bem estabelecidas, aí sim, construção de novas galerias, canalizações. Se pensa no novo, né? O Brasil tem essa... Aí eu falando de professor. O Brasil, quando fala em educação básica, constrói escola, constrói escola, constrói escola. E as que já existem, e um plano de manutenção das que já... O brasileiro tem sempre essa vontade de construir, construir, construir. Às vezes a gente acaba esquecendo que as que existem precisam também de serem remodeladas. Bacana, é bom conversar com alguém da área que consegue ter apresentar essa visão para vocês também. E aí, vamos para uma parte muito interessante também na discussão, que é o uso de soluções como bombeamento. Você acha que a implantação de estações de bombeamento de águas de chuva, Erivel, tem uma ação de curto prazo, médio prazo, ou é uma ação de longo prazo, que precisaria avaliar o efeito das outras ações antes de partir para uma ação já tão enérgica como essa? Longo prazo, Renato. Longo prazo. Bacana. Se trata de uma ação cara, de uma ação que só exatamente depois de esgotadas todas as outras alternativas, acho que partiria para uma dessas. Beleza. Aí uma parte interessante que a gente ouviu e tem ouvido recorrentemente, e o planejamento com a implantação de trechos com pavimentos permeáveis, você acha que essa é uma ação que poderia ser implantada em curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Curto prazo, porque são ações baratas, mas que a efetividade é gigantesca. Então, o resultado você consegue enxergar logo em seguida. Na primeira chuva, você já tem a percepção de que valeu a pena. Então, até por conforto ambiental da cidade também, isso tem um efeito impressionante mesmo, né? Inclusive, até na questão do aspecto paisagístico. Então, tudo isso é extremamente importante. Beleza. Implantação de parques lineares para acúmulo de cheias. Você acha que essa é uma ação que é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? A implantação seria, no caso, no médio, mas assim, o planejamento de imediato, né? Claro. Faz parte do plano de saúde. Exatamente por causa da sua efetividade também, e a gente precisaria ter muito bem definida quais áreas, então, claro. médio prazo. Que isso está envolvido com desapropriação, está envolvido com reassentamento, obviamente, você entende, bacana, de médio prazo, né, que você colocou, né? E a utilização de soluções baseadas na natureza, como alagados construídos, jardins de chuva, tetos verdes. Isso envolve muito a participação da população também na construção disso dentro das suas áreas. Você acha que essa é uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? É a mesma situação da questão da pergunta anterior, né? Porque é efetiva, mas necessita de um planejamento, mas esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Já existem cidades no mundo aí e também o investimento ele é muito inferior ao investimento em grandes redes de drenagem, estações de bombeamento, e a sua efetividade é gigantesca, mas no médio prazo essa é a solução. Bacana. E a fiscalização para extinção? Essa pergunta também é outra pergunta interessante, né? Porque faz o município atuar com o seu poder de fiscalização, né? E não é uma solução que tem muita... a visibilidade política da fiscalização não é... Mas eu gostaria de perguntá-lo. E a fiscalização para extinção do lançamento de lixo com punição e o lançamento de esgoto com punição? Você acha que é com aplicação de sanção administrativa? Você acha que é uma ação de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? No curto prazo. A gente, às vezes, até imagina assim, que sendo um pouco rigoroso, tem que fazer uma notificação, uma educar a população. Gente, nós estamos no século XXI, então a gente precisa... nós estamos vivendo diante de um novo normal no clima. Situações que a gente via, que ocorriam há quase 10 anos, 15 anos, vão ser muito recorrentes a partir de agora. Então, é necessário que haja uma mudança de comportamento significativa. Então, o poder público também precisa demonstrar que não vai mais compactuar com práticas que vão de encontro a essa nova realidade. As perguntas sempre têm a intenção também de embutir na cabeça de vocês, quando estiverem discutindo conosco as ações sugeridas, que vocês tomem também para si como se elas
Então, vocês percebem que essas perguntas também servem para trazê-los a sensação de que esses assuntos serão tratados junto com a prefeitura. E aí você sugeriu aí educação, capacitação. A pergunta que segue agora é sugestões de outras ações daquelas que nós não falamos. Eu posso começar o seu preenchimento, Erivelto, dizendo de ações de conscientização e capacitação junto à população? Sim, claro, claro. Essa é extremamente necessária, Renato. E aí, além dela, você quer sugerir algumas outras que nós não passamos? Olha, a cidade de Cachoeiro, ela devido à sua importância e também pela sua capacidade econômica para isso, Cachoeiro poderia pensar em se ter a exemplo como se tem em cidades que têm uma engenharia de tráfego, ter uma coordenação, um centro de controle que monitore todas essas ações de drenagem urbana, de ocupações. Então, é possível, Cachoeiro tem condições disso. Hoje, a Defesa Civil Estadual tem o CEPDEC aí, que é um grande central de monitoramento, claro, resguardadas as devidas proporções, mas Cachoeiro pode ter Claro, claro. uma central que monitore isso, e onde consente, que seria no caso da primeira lá, centralizada ali, todas as ações, um QG para tratar disso. Então, beleza. Erivelto, você pode ficar à vontade também para interagir conosco ao longo da transmissão. João, você já anotou todas, para nós é um prazer. Aí nós estamos aqui na lista depois do Erivelto. Ô, Kleber, você não vai? Kleber Paiva interagiu, Dalva interagiu. Inscrevam-se, nós já estamos aí já seguindo para o Renato Fligliuzzi. E eu queria, antes de chamar o Renato, dizer que você pode, para participar deste debate, se inscrever, escrevendo apenas "Quero falar", ou você pode acessar o formulário eletrônico que a nossa equipe vai colocar aí no chat. Por favor, acompanhe a transmissão com o chat ligado, que vocês vão ver que a gente vai interagir com vocês a todo momento. Eles vão colocar no chat o formulário "Quero falar". Além disso, vocês podem nos mandar e-mails também. Eu gostaria que vocês pegassem esses formulários, gente, enviassem no chat, no grupo da família, no grupo político. Fala aí, vocês querem discutir política? Querem discutir ideologia política? Discute isso daqui, ó. Contribui com a elaboração do plano de drenagem da cidade, manda nos grupos da família, nos grupos do Zap Zap, do Telegram. A gente tem até dia 15/8 para ouvir os comentários de vocês. É claro que vamos continuar ouvindo, mas dia 15/8 nós encerraremos essa fase. Iremos, na outra forma de contribuição, nós iremos fisicamente para uma audiência pública aí no meado de setembro, né? Entre 12, eu acho, a 19, eu acho que é a semana que nós estamos escolhendo aí junto com a prefeitura, é claro, de acordo com a conveniência da prefeitura, e a gente se ajusta a isso, mas é uma outra forma ir na audiência pública. Todo mundo que está vindo nesses seminários, nós estamos captando o e-mail, nós vamos comunicá-los formalmente da data da audiência pública, e lá você pode também levar suas contribuições, ou você pode mandar e-mail para a gente, ou você pode encontrar o prefeito na cidade, ou você pode encontrar a Sara no meio da padaria, falar que você quer dar contribuição, pode encontrar a Luana na padaria e dizer que você quer dar sua contribuição, você pode encontrar o Alberto Estevam também na rua e dizer que você quer dar contribuição, ou mandar e-mail para a gente na UFSC, que também a gente vai lhe ouvir, tá? Aí, primeiro, eu gostaria que você se inscrevesse aí no Quero Falar, que a gente abre a voz para você deixar suas contribuições ainda hoje. E, então, dando continuidade, eu quero chamar o Renato para abrir o microfone e a tela. Renato, boa noite. Meu xará. Boa noite a todos. Ô, Renato, terceiro dia você não poderia deixar de faltar. O primeiro dia participou no chat, no segundo dia já participou também abrindo o microfone. E hoje, será que você abre a câmera, Renato? Obrigado. Vou tentar abrir a câmera. Obrigado aí pela... Mas, antes, eu queria cumprimentar o secretário Delane, que está aí na... É o secretário, é verdade. Delane está aí também. Cadalva Ria, tá? Uma pessoa que sabe muito aí do Rio. Claro, claro. A gente vai, no final, a gente vai chamar ele também. A gente já nos avisaram aqui pelo WhatsApp, a equipe fica me comunicando. Delane, eu te chamarei para o final para você fazer o encerramento também junto com o Alberto Estevam, mas esse momento é um momento tão importante para a gente ouvir a população, assim, então por isso que eu pedi à equipe para, nos momentos das honras e dos agradecimentos, a gente chamar o senhor, mas no momento a gente vai aqui seguir com o nosso amigo Renato. Renato, mais uma vez eu vou te fazer aquela pergunta que eu fiz desde o começo, né? Você representa alguma entidade, classe, ou fala como sociedade civil?
Não, eu falo como sociedade civil. Apesar de trabalhar na prefeitura, não estou representando a prefeitura aqui. É claro, é claro. Aí você já está descomprometido, trazendo as suas informações como cidadão da cidade, né? E aí você mora em qual distrito primeiro, antes de falar o bairro, Renato? Sede? Oi, Sede? desculpa. Sede? Tá na sede mesmo. E qual bairro? Aqui da BAN. Aqui da BAN. O João está aí preenchendo enquanto nós conversamos. E aí, como eu disse para todos, nós temos 3 escalas. Algo que deve ser executado em curto prazo, algo que você acha que, na sua visão, pode aguardar. Veja, as ações, claro que são contínuas, né? Mas algo que pode aguardar em médio prazo pela sua necessidade de aprofundamento, ou algo que pode ser executado em longo prazo, porque não é tão urgente quanto as primeiras. E aí eu começo te perguntando sobre a centralização da gestão, como o Erivelto falou, um QG da gestão municipal das águas pluviais. Você acha que é curto prazo, médio prazo ou longo prazo, Renato? Veja bem, a gente tem que pensar de uma forma o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo, certo? Eu respondi esse questionário, mas como eu estava num evento, no meu celular, eu não consegui entender muito bem o que eu estava respondendo. Para a gente entender o que é longo prazo, a gente tem que entender o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. A gente entende como estratégico aquilo que é de longo prazo, entende como tático aquilo que é de médio prazo e entende como operacional aquilo de curto prazo. Como todas as ações que estão colocadas aí são importantes e a parte estratégica é bem importante na hora de se realizar uma ação, acredito que a gente pode colocar todas as ações como longo prazo. Todas vão ter que passar por um planejamento primeiro, para depois serem taticamente conduzidas de uma forma e operacionalizadas depois. Bacana. É o meu ponto de vista. E você acha que a elaboração do plano de drenagem de águas pluviais urbanas não é esse planejamento? Sim, mas isso poderia estar incluso no plano, por que não? Mas tá, nós estamos, inclusive, medindo a temperatura neste momento. Elas estarão no momento... Está fazendo, né? Beleza, beleza. Então, vamos lá. E aí, então, você quer, de antemão, marcar todas, ou prefere que eu continue fazendo pergunta a pergunta? Não, acho que seria interessante. Bacana. Elas necessitam, primeiro, um planejamento, ou um levantamento diagnóstico, é o que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Um planejamento para as ações poderem acontecer, né? Beleza. E você ouvindo todas as ações, e você é até bacana, Renato, eu fico feliz de dizer que você já acessou o questionário, isso ajuda a gente a ver que você já veio com estudado, né? Você teria algumas outras sugestões, além daquelas... Veja, claro que nós não nos basearemos apenas nessas ações ali, é só um termômetro para já ir introduzindo as ações e a discussão delas junto à população, mas você tem mais alguma outra para sugerir para a gente, além daquelas 12 que nós colocamos? Veja bem, eu vi o Kleber comentando, Kleber Paiva, se não me engano, que o novo PDM já foi feito, já foi Claro. Baseado num desenvolvimento sustentável, com áreas verdes e áreas, até já foi falado também sobre as áreas inundáveis também, né? Já está bem desenvolvida essa ideia. Eu acredito que aquilo que o Kleber colocou seria uma boa opção, trabalhar junto com o PDM, né, que é o Plano Diretor, né? Eu tive participando de algumas reuniões do PDM, aí sim, eu participei como representante, né, da secretaria em que eu trabalhava, mas não continuei trabalhando esse PDM. Uhum. Bom, de qualquer forma, eu acredito que, além desse trabalho em conjunto com o PDM, acredito que as ações que foram colocadas ali têm que se permitir
que na hora do planejamento, ou na hora da tática, ou na hora da operacionalização, vão ocorrer erros. Erros vão ocorrer. Então, tem que se permitir que se volte atrás na implementação, ou seja, no planejamento, e refaça o trabalho. Claro, claro. Entende? O bacana é que a política nacional, o marco regulatório de saneamento, ele traz a necessidade dessa retroverificação. Antes era de 4 em 4 anos, a política nacional de saneamento, mas o marco legal ampliou não, ele colocou assim, não mais que 10 anos. Então, eu acho muito conveniente para a drenagem esse prazo. Para água e esgoto, 4 anos é suficiente, porque o sistema já é vivo, né? Já está presente. A macrodrenagem, você tem que ter um tempo mesmo para você avaliar o efeito de uma ação no replanejamento. Eu acho muito interessante a sua visão que você tem, que você já consegue trazer para a gente, Renato, essa ideia de tática, dessa ideia de planejamento estratégico, é muito, muito interessante. Então, o João Depoli está colocando ali clara a necessidade da avaliação dos indicadores e checagem e replanejamento. Essa é uma sugestão também para estar incluída nessa fase também, né? Sim, eu acredito que sim, seria interessante. E como você colocou aí, eu não sei dizer o tempo, o prazo, porque não é assim alguma coisa que se chuta, né? Na minha área de estudo. Eu não tenho essa formação para falar sobre isso. Mas acredito que sim. Se existe esse prazo de 10 anos, acredito que seja dentro desse prazo de 10 anos que deva se desenvolver, né? Basicamente, eu acredito que seja isso, porque quando a gente fala em desenvolvimento, até tive discutindo isso certa ocasião com um gestor de uma determinada entidade de Cachoeiro, e ele me falava que o desenvolvimento às vezes temos que aceitar alguns erros. Eu acredito que não. Eu acredito que se a gente vai desenvolver, vamos desenvolver certo? E a gente tem todos os caminhos para desenvolver certo. Seria na aplicação, na estratégia, na tática, sempre procurando corrigir os erros antes que isso se torne em volume maior, né? Para um futuro claro, aí. Claro. Então, bacana, nós já registramos uma série. Assim, eu também gostaria de sugerir, se o senhor me permitisse usar a sua fala, a necessidade da instituição de câmaras da mobilização social para um controle social da população, né? Isso é muito, além da prefeitura, um olhar atento do cidadão, estabelecendo também uma forma de apoio à prefeitura, também no acompanhamento dessas ações, é uma sugestão bem interessante para a vida de um plano como esse. Envolve a população, não é? Sim, com certeza. Existem ações, como a Dalva já participou do Comitê da Bacia do Rio Itapemirim, eu não sei se participa hoje, que é uma ação importante que deve ser levada em consideração, porque já foram estudos feitos que devem ser levados em consideração, né? Claro, claro. Então, Renato, nós já chegamos nas 12 perguntas. E aí, Alonso, obrigado pela participação. Tem mais alguma outra sugestão que você queira dar? Não, eu vejo dessa forma, no Então, momento. a gente tem aí, então, mais algum inscrito, Alonso? Eu gostaria de motivá-los, porque senão eu vou abrir a palavra. Claro que a ordem aqui é a população, mas senão eu vou também chamar o Delany Delany Macedo para também fazer algumas colocações, ou então vou convidá-lo também mais uma vez, o nosso anfitrião Alberto, também junto do Delany. Então, Alonso, não tem ninguém inscrito mais, não que os que estiveram inscritos não tenham deixado. Quem se inscreveu tem uma participação ao longo desses 3 dias muito consistente, então eu gostaria de chamar o Delany para também fazer as suas colocações. Delany, você está com o microfone aberto? Você pode abrir a câmera e o microfone? Claro.
Claro, eu Opa! quero. Ô, Renato, que prazer em falar com você, Prazer é todo com nosso. a você e a todos da Lagesa, que está fazendo um importante trabalho aqui em nossa cidade, em nossa região de Cachoeiro do Itapemirim. A gente fica orgulhoso, sinceramente, pelo trabalho que está sendo feito, o olhar para a cidade, pensando também no futuro que nós podemos fazer para mitigar um pouco dos problemas gerados por nós atualmente, mas também daqueles que foram gerados pelos nossos passados e que não conseguiram fazer as mitigações necessárias para que nós pudéssemos hoje não estar sofrendo tanto com o problema gerado em decorrência da falta de estrutura na, nas áreas, né, do meio ambiente, drenagem, as pavimentações sendo feitas até então, muitas de formas irregulares, trazendo sérios problemas, a falta do cuidado às nossas bacias hidrográficas. Quero cumprimentar aqui a você, Renato, e também a nossa secretária de Meio Ambiente, que tem acompanhado de perto aí toda Todos essa os dias ação também. perfeita da nossa desse seminário importante, né? Cumprimentar o nosso prefeito, Vitor Coelho, que na sua ausência, a Luana o representa e representa muito bem. Também cumprimentar aqui o Alberto Estevam, que é um grande profissional que trabalha com a gente também aqui na prefeitura, a Ana Beatriz na Agersa, as pessoas que já falaram aí, né? O Hilton, o Erivelto, que acabou de dar a sua opinião também, o Renato Filiuzzi, né? Cumprimentar aqui a Maeli, que trabalha também com a gente na Secretaria de Meio Ambiente, a Bruna Couto, que trabalha com a gente lá na Secretaria de Obras, e tantos outros que estão participando, que eu vou agora não citar mais nomes para a gente ganhar tempo. Mas não posso deixar de registrar... Delane, 157 pessoas que participaram nesses 3 dias. Só para te enriquecer a sua colocação aí também. Isso é muito importante, isso é muito bom, a ideia, a opinião dada. Talvez nós não conseguiríamos esse registro se fosse um seminário feito presencial, né? Mas por estar sendo feito de forma online, facilita bem a participação. Eu não posso deixar de registrar aqui a presença aí da Dalva Ringler, essa mulher que é uma guerreira na área ambiental em nosso sul do estado. Tive o prazer de trabalhar com ela na época que fui secretário de Meio Ambiente também aqui em Cachoeiro, no ano de 2009 a 2012, e cumprimentá-la, cumprimento a todos os demais. Bom, prestar um serviço adequado de drenagem e manejo de águas pluviais, as águas de chuva, é essencial para qualquer cidade, sabe, Renato? Seja ela grande ou pequena. E Cachoeiro do Itapemirim, nós precisamos de pensar muito nesse serviço adequado, né? As opiniões dadas, as perguntas feitas, elaboradas, e agora mostrando qual o grau que nós temos de aplicabilidade delas, se tem que ser em curto, médio ou longo prazo. Na verdade, eu diria que todas elas deveriam ser a curto prazo. Obviamente que não seria possível fazer tudo a curto prazo, até porque nós já estamos perdendo um tempo longo para efetivamente fazermos o processo de preservação, né, do meio ambiente. Mas estamos aí enfrentando constantes alagamentos, inundações, enchentes, deslizamentos de terra, que tem ocorrido aqui em nossa cidade, e isso demonstra exatamente que o sistema de gerenciamento de águas da chuva não tem acompanhado o crescimento da cidade, e tendo aí como consequência, infelizmente, a insuficiência da estrutura que existe. Além disso, é importante ressaltar o histórico problema, a histórica problemática que o município de Cachoeiro enfrenta nesse âmbito, quando se refere aí principalmente à ocupação urbana desordenada, conforme a cidade cresce, se desenvolve, áreas com maior aglomeração populacional, interfere na impermeabilização do solo. Isso tudo impede a infiltração das chuvas, historicamente também os loteamentos que eram entregues com a infraestrutura prevista em lei, sem contar ainda que nossa região
detentor aí de uma topografia bastante acidentada. Tudo isso impacta diretamente na coleta das águas provenientes de chuvas, escoamentos, para as nossas galerias e esgotos pluviais, que não comportam suficientemente, trazendo sérios problemas. Com isso, fica aí notado, né, a grande necessidade, importância, né, de estudarmos, implantarmos esse estudo de plano de drenagem urbana em nosso município, e com ela diversas problemáticas seriam sanadas. Acredito que esse trabalho que está sendo feito por todos, né, com a participação popular, como você bem disse, Renato, mais de 150 pessoas dando a sua opinião, interagindo, isso se multiplica, né, no dia a dia, com pessoas que estão dando suas opiniões. Acredito firmemente que todas essas 150 pessoas que aqui participam ou participaram são formadores de opinião, poderão multiplicar isso em muitas vezes a quantidade dessas pessoas para que nós possamos conscientizar ainda mais a necessidade que temos de fazer uma cidade melhor. Para finalizar, na minha função hoje, né, além de vereador licenciado, mas exercendo hoje a função de secretário de obras, cabe dizer a todos que estão nos ouvindo agora que Cachoeiro de Itapemirim tem procurado fazer o seu dever de casa. Hoje, nenhuma obra que nós fazemos em Cachoeiro se faz sem a devida drenagem. Um dos problemas grandes que nós enfrentamos em decorrência de nossos córregos, em decorrência de nossos rios, é o assoreamento, né? E quando não há uma drenagem suficiente, não há a captação necessária dos nossos morros, né, vamos dizer assim, a cidade é muito acidentada, todo esse acarreamento de terras e lamas e areia vai para o leito do rio, aumentando o seu leito, trazendo problemas também de enchente. Então, quando você faz um sistema de drenagem nos bairros onde você está fazendo pavimentação, você diminui um pouco, né, esse problema. Outra coisa, Renato, que a gente tem feito muito aqui em Cachoeiro, e eu vi aí a opinião dos nossos participantes, as nossas pavimentações serem feitas de paviéis, né, de bloquetes, que ajuda bastante também na impermeabilização do solo. Temos aqui hoje, vou citar um exemplo do bairro Gilson Carone, que nós fizemos 19 ruas que estamos fazendo drenagem e pavimentação, toda ela com drenagem de qualidade. Eu acompanho muito de perto isso, né? Semanalmente, costumo ir 2, 3 vezes nas obras para verificar pessoalmente como que está sendo feito. E em algumas ruas desse bairro, por exemplo, estou citando como exemplo, que nós iríamos fazer, estava no projeto, inclusive, para fazer com pavimentação asfáltica, nós estamos mudando para fazer com pavimentação de paviéis, exatamente para diminuir um pouco o calor, diminuir um pouco essa dificuldade da impermeabilização que o próprio asfalto, a pavimentação asfáltica traz. Enfim, são algumas das ações que a gente tem feito, procurado atender essas necessidades, e obviamente que nós estaremos recebendo todo esse material que está sendo produzido com muito carinho, para que nós possamos, através dele, criar esse norte para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, para que, assim como nós hoje temos, e eu falo assim com um certo orgulho, temos um exemplo muito bom, apesar da gente pagar, né, e pagamos pelo bom serviço, que é de distribuição de água e coleta de esgoto em nossa cidade de Cachoeiro, que está bem avançada em se comparando com as demais cidades do nosso Brasil, né? Cachoeiro hoje é um exemplo para muitas cidades brasileiras, pois temos uma distribuição de água que, diríamos, não falta água em nenhuma cidade, nenhum recanto da nossa cidade, bem como a captação, a coleta de esgoto e o seu devido tratamento, né? Isso é de fundamental importância para que uma cidade cresça ecologicamente correta e dando resultados positivos. Temos muito, eu diria muito mesmo, a avançar.
estamos aqui para isso, né? E essas informações, como já disse, que está sendo produzida por esse seminário, pela Lagesa, pelo acolhimento de todas as informações, isso dará ao município de Cachoeiro do Itapemirim condições de nós buscarmos recursos junto ao governo federal para que nós possamos fazer esses investimentos aqui em nossa cidade, para cuidar das nossas bacias, microbacias, assim como estamos fazendo aqui no Nova Brasília, na linha vermelha, quando estamos já a ponto de dar ordem de serviço, estamos na finalização de licitação para um grande processo de drenagem da linha vermelha que vai resolver um problema seríssimo, pelo menos de parte da nossa cidade, que é da região do Zumbi, Basileia, Parque da Laranjeira, São Francisco de Assis, quilômetro 90, bairro Santo Antônio e Nova Brasília. Esse exemplo nós queremos seguir para fazer em outras regiões que são necessárias. Muito obrigado, Renato. Desculpa ter ocupado o tempo. Só quero pedir aqui desculpas por não ter participado os dois primeiros dias. Tive agenda importantíssima na cidade que me impediu de estar com vocês, mas estava muito bem antenado também com o que estava acontecendo aqui, mas não tenho dúvida que a prefeitura estava muito bem representada em todos esses momentos aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Claro, claro. Ele já está nos abençoando. Delandi, desculpa eu ter confundido, eu anotei aqui rapidamente, o Alberto Delandi. É interessante, Delandi, reconhecer a necessidade do planejamento, essa atividade de reconhecimento do que há que se fazer para ter uma visão muito clara do que se tem à frente, é uma visão bem moderna, porque o plano, e aí para todos que nos acompanham para a gente seguir para o encerramento, o plano é a materialização e a oficialização dessas intenções. E quando ali oficializados, deixa de ser apenas um projeto político e passa a ser um projeto da cidade. O que a UFES faz junto com vocês nada mais é que a materialização dessas intenções e o registro disso, a discussão disso com a sociedade, em um envolvimento do legislativo na aprovação de uma política de saneamento. Então, eu acho muito interessante a sua fala de dizer agora no final que há muito que se fazer e o plano é a orientação dessas ações em longo prazo. Então, assim, fico muito feliz e já sigo aí para o encerramento, agradeço muito a sua fala. Tem uma outra parte que eu gostaria de aproveitar, embora vocês tivessem sido muito bem representados, a Sara, a Luana, hoje nós tivemos a presença dos nossos minhas colas, do Alberto, nós tivemos a presença do Renato, mas inclusive quando eu conversava com a Sara me falava assim, Renato, mas tem que ser no horário do trabalho da prefeitura. Eu falava assim, pois eu quero fazer no horário fora do trabalho, porque a intenção é trazer a população. Porque, de certa maneira, quando eu vejo uma pessoa tão capacitada como o Alberto Delandi numa reunião, a população às vezes fica inibida. Então, assim, até às vezes a Sara ficava quietinha, eu falava, fica quietinha, por favor, porque quando vem alguém da prefeitura, o cidadão geralmente fica com vergonha de falar, de se expor. Então, foi intencional, Delandi, essa reunião no horário que melhor se adaptasse à população. Não estou desfazendo da participação de vocês, obviamente, mas é o momento que e as redes sociais, que a gente tentou convencer a prefeitura de fazer, essa cortina que a rede social permite o cidadão falar, é muito interessante. Se a gente tivesse tudo numa reunião presencial, a população fica com medo de se expor, porque é seu amigo, é amigo de outro cara, o cara fica com medo de fazer uma crítica. Então, assim, eu fico feliz de termos aí mais de 150 pessoas que nos mandaram mensagem descrevendo a sua necessidade de atenção. Só a internet e o mundo moderno que nos fizeram nos mover para promover esse tipo de ação hoje virtual, com tamanho resultado, com resultados tão interessantes que a gente vai entregar para vocês nesse momento aí, que materializaremos a audiência pública da entrega do diagnóstico técnico participativo. Agradeço muito a sua fala, muito o apoio de vocês. Vocês nunca mediram esforços em nos receber, mesmo quando a gente falava assim, precisamos marcar reunião para amanhã. A Sara falava assim, eu dou um jeito. Nunca a gente conseguiu ter assim, um acesso irrestrito, como vocês colocam para a gente. E aí, neste momento, eu chamo a Luana para fazer, se quiser fazer, hoje é o último dia do encerramento. Eu queria lembrar, estão me cutucando aqui no contato deles comigo, vocês precisam de avaliar nossas reuniões, por favor. O grupo vai aí botar
uma última vez no chat aí o formulário. Não é o formulário de contribuição, é o formulário de avaliar a minha participação, a participação da nossa equipe, do Depoli, da Bernadette, do Rigo, do Alonso, da Suzana, da equipe desse primeiro momento de diagnóstico, do Alessandro, do Erivelton, de todos vocês que estiveram presentes junto conosco. A equipe vai botar aí no chat novo, por favor, nos avaliem. A gente amanhã já vai ter todos os vídeos no YouTube, sigam no YouTube. Vocês podem continuar fazendo as suas declarações até dia 15/8. A equipe está monitorando o YouTube. Nós temos algumas pessoas que ficam monitorando só as redes sociais do YouTube. Então, vocês podem ainda continuar contribuindo e todos esses vídeos estarão eternamente salvos lá para mostrar para a população espírito-santense a intensidade que a gente tem feito para realizar esses eventos. E aí, tendo dito isso tudo, se eu não me esqueci de nada, a minha equipe, por favor, me passa, porque senão eu chamo já, finalmente, a Sara, ou então o nosso anfitrião Alberto. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para finalizar esse primeiro momento. A Luana também, que esteve sempre aí me mandando mensagem, me ajudando. Fiquem à vontade para fazer o encerramento. E nos vemos, Luana, na audiência pública, que fisicamente estaremos aí para apresentar o resultado dessa primeira etapa de trabalho, tá? Uma boa noite. Abro o microfone para vocês, já para se despedirem da população que lhes assistiu. Luana, fique à vontade se você quiser abrir o seu microfone, tá? Ei, Renato, boa noite. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Boa noite, Renato. Quero agradecer à equipe do Lagesa, tá, por mais este seminário. Foi um momento muito precioso e importante, né, na construção do plano de drenagem. Então, muito obrigada aí pelo trabalho da equipe do Lagesa. Gostaria também de agradecer à equipe da Subsecretaria de Saneamento Básico, da Secretaria de Meio Ambiente e toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que também não tem medido esforços para a gente trabalhar nesse sentido, né, e entregar o mais rápido possível esse plano à população. E estendo também o meu agradecimento a todo o grupo de trabalho que tem acompanhado todas as ações propostas para a construção do plano. Agradeço também aí ao nosso secretário de Obras, Delande Macedo, muito obrigada pela participação, e agradeço a todos que participaram nesses 3 dias, ou que dedicaram um pouquinho do seu tempo, né, para poder participar um dia ou outro, mas que vieram dar a sua contribuição aqui para nós, que é muito válida e importantíssima. Então, muito obrigada a todos que participaram e que deixaram aqui o seu registro, o seu olhar, né, sobre a situação, sobre a nossa cidade. Então, a minha fala é de agradecimento e parabenizando a todos aí, a vocês do Lagesa, por mais este encontro. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Alguma fala antes também do Alberto Estevão se colocar? Alberto? Boa noite, Renato, né? Boa noite a todos aí. É um momento de agradecimento, né? Muito bacana, pegando aí a fala aí da nossa secretária Luana, né? Do nosso secretário Delande Macedo. Forte abraço para todos aí. Enfim, é muito gratificante estarmos chegando hoje nesse terceiro dia, né? Igual conforme, Renato, você havia dito anteriormente, com essa participação expressiva, né? Muito importante que toda a população cachoeirense, né, abrace, né, esse plano de drenagem, né, que essas discussões elas cheguem, né, aí nos demais grupos. Enfim, então, no mais um agradecimento, né, a toda a equipe aí da SEMA, da Secretaria de Obra, ao nosso prefeito Vitor Coelho, enfim, a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a toda a equipe da Lagesa, né, enfim, e os principais atores que são todos os convidados que estão aqui hoje. Então, é o nosso muito obrigado e uma excelente noite e que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Então, eu gostaria de
deixar também o meu agradecimento a toda a equipe aqui que esteve junto comigo nos bastidores, só para também agradecer a Suzana, ao João De Poli, ao Alonso, a Bernadette, ao Alessandro, a equipe que está aqui junto conosco aqui imediatamente. Eu vou deixar a todos vocês uma boa noite e a gente já se despede, e aí já nos encontraremos em breve para a celebração dessa audiência pública para apresentar esse resultado. Uma boa noite para todo mundo e até a audiência pública.